Assim como tem coisas boas de tecnologia que salvam vidas. Tudo na vida tem os dois lados. Sim. Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Lado bom, eu tô aqui hoje conversando com vocês. Lado ruim, podia estar em casa vendo série sem ter que estar aqui sentado falando com vocês. Ia ser muito mais produtivo, né? Fazer um holograma tem os dois seu lados. Exatamente. Um holograma, exatamente. Multiverso, né? Aliás, isso aí, pro nosso trabalho na dublagem, a gente tá ficando meio assustado, né? Cara, o que você acha, cara? Eu sou um pouco mais otimista, mas já teve gente que veio aqui muito fatalista. Eu não acho que vai acabar. Eu acho que nós temos algumas vantagens que podem segurar a nossa... Eu acho que vai atrapalhar, com toda certeza, mas eu acho que a dublagem ela depende muito... Primeiro, nós temos uma cultura muito grande de dublagem. Sim. Né? E é uma coisa que as pessoas cresceram, né? No meu tempo era... Ai, no meu tempo. Eu podeio no o meu papo, tempo era né, feito agora. por gente, né? e eu acho que isso ajuda. Eu acho que isso vai ajudar. Outra coisa, o que faz o diferencial, e que faz a nossa dublagem ser tão boa, é o improviso e a adaptação, E né? as referências, né? E a adaptação também, Adaptação, porque claro. a tradução vem muito dura. Eu sempre defendo os tradutores aqui, porque é muito difícil traduzir e nesses prazos insanos, né, cara? Então o cara não tem vai botar um Gugão. O cara não tem tempo de fazer uma versão, ele faz uma tradução, né? Tanto aqui é muito feito dentro do estúdio hoje em dia. Exatamente. Né? Então, o tradutor tinha que parar, estudar, pesquisar para poder adaptar. Tem muita coisa que você tem que adaptar mesmo, porque expressões idiomáticas, enfim. E hoje é uma fábrica, né? Exatamente. Sempre foi. Na dublagem sempre foi industrial. Hoje é mais, né? Sempre foi muito industrial, né? Não é show business, é business show, né? E então, esse molho que a gente dá no estúdio e com a IA, por enquanto, não vai dar, né? E uma coisa que eu acho também é que nós temos os fãs, né? A dublagem hoje em dia, ela foi pro mainstream, né? Quando eu comecei na dublagem em 83, era uma coisa obscura, era uma coisa anônima e não vista muito bem. Era uma coisa menor, somente dentro do meio artístico. Sabe? E hoje a pessoa te conhece, né? Vai na internet, não, hoje, vê a sua cara. É hypado. Tem gente aí com 1 milhão de seguidores. Você é meme, né? Você... Toda hora eu vejo tem uma dublagem. Não, a geração nova me conhece de dublagem, não faz ideia que seja escolinha. Né? Então eu tenho muitos fãs de tem dublagem. uma molecada que a gente fala, meu tempo era bom, que muita gente fala, eu devia ter nascido nessa época. A minha filha de 15 adora anos 80. Ela fica... Sim. Adora ver filmes antigos, músicas antigas. Mas que bom que ela tem tudo, né? Agora tem tudo disponível, né? Tudo disponível de graça. Você não precisa de uma locadora para. De graça, mais ou menos, né? Mas a maioria, né? A maioria você tem que ter o acesso àquilo, né? De alguma forma. Então você tem que ter a estrutura de pelo menos ter um computador, um celular, a internet disponível. Aí você consegue o YouTube, né? Mas aí você tem que assinar as plataformas de streaming que você foi ver agora, pós-guerra dos streamings. Virou meio que a mesma coisa que a TV paga, né? Mas a TV hoje em dia é paga, né? Porque ninguém vê mais TV aberta, né? Eu acho difícil de afirmar dessa forma. Eu acho que a Globo, apesar de ter, sei lá, Globo, mas tipo, TV aberta, apesar de ter baixado muito, porque era antes todo mundo via. Você não tinha opção, né? Agora você tem, sei lá, 20% das pessoas vendo. Pô, 20% das pessoas vendo. É muita gente ainda, né? Num país desse tamanho, né? Eu tô chutando o número, mas, né? Mas a molecada, eu vejo pelas minhas filhas, e chega em casa, é YouTube. Da TV. Não vê. Eu não vejo, mas eu não sei do que se trata a TV aberta. E eles não têm paciência, ou vendo um filme com o celular na mão. Antigamente você sabia todas as novelas. Me diz o nome de uma novela. Eu não lembro, mas eu que imitava um monte de novela, do Gado, sempre vinha. Hoje já passou umas 2, 3, eu não lembro. A gente não lembra, porque o nosso HD também... Eu sabia de cor a agenda da programação do canal. Sim. Eu sabia que tal hora ia passar tal coisa, tal dia, que tal temporada de tal coisa tava em ato. Isso você tinha na cabeça, você sabia que acabava a sessão coruja, vai entrar 7 da manhã. Entramos agora vamos agora fazer uma pausa em nossa transmissão para começar um novo dia. Uma nova vida. Eu peguei isso só no... Isso aí pra criança era... Amanhã, telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau, lembra? Eu peguei isso só quando criança, isso pra mim, eu tinha pesadelo com isso, porque eu achava que o mundo tava acabando porque não tinha mais nada sendo transmitido na TV. Ninguém, né? Não tem ninguém trabalhando. Era força estranho. da TV, né? Era estranho. E eu conheci um cara na Globo que ele fazia o fechamento da transmissão. Ele ficava lá de plantão para fazer. Ele devia
Fechava. Ele era o cara que... De tempos modernos, assim. Exatamente. Pô, que legal isso. E entrava o formigueiro, né? Nossa, mas que trampo lazarento, hein, cara? Pô, você tem, sei lá, 3 horas da manhã, né? Nossa. Não era antes, cara. Tinha a Sessão Coruja, né? Sessão Coruja, né? Tinha... Eu lembro da minha época que a molecada hoje tem WhatsApp pra ver putaria que quiser, né? Na minha época era Sala Especial na Record. Aqueles filmes, as cangaceiras. No meio do filme aparecia um peitinho. Vai, menino, é isso aí que... Vai agora porque não tem mais nada depois. Né? Emanuele... Tinha na Band, né? Tinha na Band, mas eu sou daquele... Sala Especial era aquele filme ruim, né? Aqueles pornô chanchada ruim, o som. E tudo dublado também, né? O cinema brasileiro, assim, ele cresceu de uma forma astronômica em termos de qualidade, né? Sim. Porque esses filmes aí dessa época, velho, era ruim e demais. E era dublado também, né? Porque não tinha o som direto, né? O famoso som direto, não tinha. Fazia o ADR, né? Então era todo mundo se dublava. E a maioria dos atores não eram eles. E tinham atores que não conseguem se dublar. Né? Aquelas vozes. Então vinha o ator tal com a voz do Jonathan Hart, né? Vinha com a voz do André Filho, E eu fico me perguntando... Com o Campanile fazendo... Isso é muito doido, porque assim, a gente vê muitos dubladores falando da época sua época, que é década de 70? Isso. Muitos dubladores falando sobre a dublagem ser um processo onde, sei lá, você tinha tela de cinema, gravava-se todo mundo junto. Eu peguei isso. Mas das pornô chanchada, como é que faziam essas gravações? A suruba. Era da mesma forma que faziam a dublagem também? Era igual. Não. Você tinha projetor. Dispunha de 2 canais, né? Pra você fazer o filme inteiro. Então você tinha que juntar o máximo de gente possível. Só que com a produção ainda com menos orçamento ainda, imagina. Exatamente. Né? Se você errasse no meio da galera, parava tudo. Puta, moleque! Tomava um tapa pressão, na cabeça. Cara. Nossa. E naquela época tinha muito estrelismo na dublagem, né? Então eram aquelas pessoas que davam vontade de falar, querido, você só dubla Você não é o cara, né? Você não é ele. Você dubla no Brasil. Porque tem mais 30 pelo mundo afora fazendo. Né? Sim, você não dubla na Holanda, você não dubla na Itália, você dubla no Brasil. Então segura sua onda aí. Ainda então, mais na época que ninguém sabia quem era, né? É muito doido isso. Era totalmente anônimo, cara. Era um trabalho assim, né? A pessoa só faltou no psicólogo, né? Porque é um transtorno de personalidade, né? Não, mas é verdade. Era nesse nível, assim. Tinha uma galera, assim, muita gente legal, com certeza. Lógico. Teve gente que demorou 2 anos pra me cumprimentar, porque eu era uma ameaça. Eu chegava, então, esse cara aí, pô, ele faz teatro. E filho do Chico também, filho do Chico, ele tá aqui de hobby, ele tá aqui, ele não precisa disso, sabe? Então tinha uma galera que me esnobava, né? Sério. E aí eu falo, você demorou 2 anos pra falar comigo. Eu falo, oi, eu? Você não me cumprimentava, né? Só que passou a falar comigo, eu não mostrei que eu era bom, que eu demorei pra aprender também, né? Pode crer. Então, não do dia pra noite, você tinha? Tinha 19. Então, quando eu realmente fiquei bom, a galera começou a me respeitar. Mas antes, uns 4 ou 5, né? Nariz empinado e tal. E era uma pressão grande, né, cara? Porque você errou, vai tudo de novo. Caraca. O cara dava uma fala grande. Que nervoso. Tem até uma história clássica do Carlinhos Marques, que fazia fez o Homem-Aranha na animação, né? Depois ele fazia o Tatu da Ilha da Fantasia. Pô, Tatu. Esses dias eu vi até um canal que reprisa isso aí. Pois eu vi, cara. E ele era figura, assim, né? Muito desligado. E aí tinha um cara fazendo um juiz, uma fala enorme, e o juiz dando a sentença, e esse juiz não conseguia acertar. Não conseguia acertar, e ele tinha que dizer nunca depois. Você jura que nunca mais vai fazer isso? Nunca. Cara, quando o cara acertou, você jura que nunca mais vai fazer isso? Ele falou, nunca. E não dava pra editar, né? Cara, às vezes dava, né? Acho que isso daí dava pra dar uma navalhadinha, né? Tinha que ter... Não, mas você fazia mesmo, como a gente faz aqui. Tinha que ter um espaço. Aproveita até tal, mas você tinha que dar como é hoje, né, cara? Você tem que ter uma pausinha ali pra você poder pegar. Mas era na época do Só que a pausinha era em relação a todas as falas, né? Se uma era sobressair da outra, aí exatamente. Fudeu, né? E na época do anel, ficava rodando ininterruptamente, né, no projetor. Por isso que chama anel, né? Sim. Pegava película, colava uma ponta na outra, botava no projetor e ficava aquilo rodando. Errou no início, não tem volta. Tem que assistir o anel todo. Entendeu? Caraca. Processo bem mais maçante, né? Cara. E precário, o assim, som, né? Eu acho que foi ontem, tava passando Columbo. Falei, vou ver. E o som também. O som, cara, também você tem que ver que tem uma época, né? Que loucura. Que já passou, né? E aí vai piorando, né?
Daí a redublagem, né? Sim. Um dos motivos daquela